Maravilhoso, igreja. Meu irmão, há tantos momentos da nossa vida que a nossa vida é uma caminhada, né, igreja? Caminhada. E na nossa caminhada sempre tem alguma coisa que quer nos impedir de prosseguir, né? Então aqui eu quero trazer um exemplo. Então aqui esses cabos aqui na minha frente. Então, se eu não prestar muita atenção, né, focar naquilo que eu estou fazendo, ele pode me derrubar. Não é verdade, igreja? Eu posso tropeçar aqui, levar um tombo, às vezes eu posso até bater a cabeça e ser fatal, né? Você meditar o que Deus quer falar conosco aqui, né? Que a gente já viu várias notícias aí de pessoas, um tombinho do nada, bateu a cabeça no aquino, alguma coisa, morte fatal. Então é coisas que às vezes está no nosso caminho, que nos impede de chegar a certo lugar. Um exemplo, né? Às vezes eu vou me usar aqui, indo para minha casa, acontece alguma coisa no caminho, vai me pedir, vai me atrasar de chegar até a minha casa. É repreendido no nome de Jesus, né? Mas eu estou trazendo só algo para a gente entender que o hoje é hoje, o amanhã pertence ao Senhor, né, igreja? Então sempre agradeça a Deus pelo hoje. O amanhã, Deus cuidará dele, né? Conforme a palavra de Deus. Então, se você orou para algo para o amanhã, descansa. Não perde noite de sono por causa do amanhã, não. Não perde, né? Não se estresse por causa do amanhã. Não fique, como diz, né? Não perde a bênção por causa do amanhã, não. Descansa em Deus, né, igreja? Porque aquilo que Deus prometeu na tua vida, Ele vai cumprir. Não importa. Mas existe algo no nosso caminho, igreja, que nós precisamos focar, precisamos, né, às vezes pegar, né, muitos falam aí, vassoura ungido e varreu o nosso caminho, né, irmão? Tirar a sujeira que nos impede de alcançar a vitória, né, irmãos? Um exemplo é Jesus. Já vamos entrar aqui na palavra, que a hora que você for ler, né, ela vai entrar no teu coração como uma luva, né, irmãos? Jesus é um exemplo para a nossa vida. Jesus nasceu no ministério até os seus 30 e poucos anos. Ele teve grandes dificuldades no seu caminho, não é verdade, igreja? Ele teve grandes obstáculos. Nossa, meu Deus, nem se compara com a nossa vida, né, irmãos? Nem se compara. Quantos obstáculos que ele teve na sua caminhada, né? Ele teve que ter paciência, ele teve que ter ânimo, ele teve que ter fé, né, irmão? Ele era um ser humano como eu e você, carregava um corpo que precisava de beber água, de comida, de dormir, né, de sentar, de descansar, porque, aleluia, ele se fez, o Deus enviou, né, Deus, Jesus, o Senhor, Deus, ele se fez homem para compreender a nossa reação aqui na terra, né, para Deus entender o ser humano, glória a Deus. Então Jesus, ele teve muitas dificuldades, e a gente vê até pessoas hoje que a gente conhece, né? Às vezes nós, nossa, meu Deus, eu sou o pior do mundo, eu sou o mais cheio de problema do mundo. Aí de repente Deus permite uma pessoa 1000 vezes pior do que você, e você fala, Deus, eu sou ingrato. Tem pessoas passando por dificuldade mais pior do que eu, né? Eu posso ir na casa de Deus quando eu quiser, na hora que eu quiser. E às vezes uma pessoa que chora, geme para estar aqui, mas não pode, né, irmãos? É triste. E geralmente quando a gente se depara com essas coisas, a gente começa a refletir e fala, Deus, quão miserável eu sou, quão falho eu sou. Então, meu irmão, a gente sabe que o hoje é hoje, o amanhã pertence ao Senhor. Mas Deus, ele sempre fala conosco, né? Pode a nossa vida ser como um funil. Ele começa largo e vai estreitando, mas sempre Deus vai falar uma palavra para nós: perseverança. Perseverança, igreja. Agora são 8 horas e 25 minutos. Você chegou até aqui, sabe por quê? Porque você perseverou. Na hora que você abriu o teu olho, na hora que você acordou, você teve algumas dificuldades para chegar até aqui, mas você perseverou. E Cristo, meu irmão, no livro lá dos heróis da fé,
Então a gente já, Hebreus, né? Pode abrir a sua Bíblia lá em Hebreus. Glória a Deus. Hebreus capítulo 12. Aleluia. É a palavra que Deus colocou no meu coração, irmão. Porque Deus sabe que você precisa, que nós precisamos aqui nesta noite. Né, irmãos? Estamos hoje no quarto dia do ano. Enfim, temos 361 dias aí para frente. Né, irmãos? Para a glória de Deus. E deixa na mão de Deus aí, meu irmão. Né? Só simplesmente persevere um dia após o outro e faça aquilo que Deus quer que você faça no nome de Jesus. Amém? Hebreus capítulo 12. Glória a Deus. Aleluias. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Para o nosso coração aqui nesta noite. Sabe por que você recebeu um milagre? Porque você creu, né? Sabe por que você venceu? Porque você perseverou. Hebreus capítulo 12. Amém, irmãos? Vamos estar lendo a palavra de Deus no nome de Jesus. Diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Versículo 2: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amém, igreja? Pode dar uma salva de palmas para Jesus, glorificando a Ele. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu irmão, falar é fácil, tá, igreja? Verdade? Difícil mesmo é na hora que você está passando num lugar cheio de espinhos. Na hora da dificuldade. Na hora que eu tenho que colocar essas palavras em prática. Né, irmãos? Porque a gente sabe, né, irmãos? É tão bom quando a gente entra num versículo ou uma passagem na Bíblia que diz que nós somos mais que vencedores, né? Tudo é possível ao que crê, né? Só vitória, só bênção, mar de rosas, tem um milagre chegando, as mulheres vão cair, né? O mar está se abrindo. Mas, meu irmão, a gente não entende, a gente às vezes não raciocina que para isso acontecer, eu preciso passar por um período de provação na minha vida, né? Então, para que o mar pudesse abrir, um exemplo, aquele povo ficou desesperado, se deparou de frente com um oceano imenso, né? E Lázaro, quando ele estava morto, Jesus falou que um milagre, grande milagre ia acontecer, mas ali era um momento de tristeza, momento de dor, de perca, né? E ao mesmo tempo Davi, quando ele foi decretado para ele ser lançado na cova de leões, então teve um clima pesado antes de um milagre acontecer. Teve uma prova terrível, tem o próprio rei, né? Ele ficou um pouco triste por causa disso, né, irmãos? Então alguns acontecimentos da Bíblia, para a promessa, para o milagre acontecer, teve um momento, um dia mau, uma situação ruim, né, irmãos? Que o ser humano enfrentou. Então não sei como está a tua vida, não sei como está o teu coração, mas se Deus declarou algo para a tua vida de bênção, vai acontecer no nome de Jesus, né? Deus vai operar um grande milagre na tua vida, mas isso Ele vai mostrar para você que Ele é fiel na tua vida, que o homem não pode fazer o que Ele pode fazer, que o ser humano não tem autoridade, não tem sequer, aleluias, a sabedoria, o poder que Deus tem para realizar algo na tua vida. Então aqui, o livro dos heróis da fé vem falando sobre a perseverança no meio das provações.
no meio da dificuldade, no meio da prova, no momento da luta, né, irmãos? Seja qual ela for, seja qual período for, seja qual geração for, né? Porque essas palavras foram escritas 2000 anos atrás, né, irmãos? Então não está falando qual tempo, qual momento, né? Seja pertinho da vinda de Cristo, ou seja no momento que nós estamos passando. Então aqui é uma palavra que chama-nos atenção, que o subtítulo da Bíblia, essa palavrinha mais grossa que está aí antes do versículo 1, na minha Bíblia está dizendo aqui, ó: perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. Não é verdade, igreja? Quem que é o exemplo para a nossa vida? Quem que é o foco para a nossa vida? Não é verdade, irmão? Quem que é a fortaleza para a nossa vida? Está falando de uma placa? Está falando de uma religião? Está falando de um homem chamado ser humano? Não, claro que a gente tem que se espelhar em alguém, né? Ou seja, para prosseguir junto, porque a palavra de Deus fala que não tem como um cego guiar outro cego. É, igreja? Então eu preciso espelhar num homem, numa mulher de Deus, para que ele possa me incentivar a caminhar, mas primeiramente os dois estão olhando para Cristo. Ele é a cabeça, Ele é a ponte, Ele é tudo, Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é o soberano, Ele sabe, Ele é o juiz, Ele é o Senhor que venceu o mal. No nome de Jesus, nós estamos aqui nesta noite. Oh, glória a Deus, aleluias. Mas o interessante, igreja, que a palavra de Deus fala, nós devemos deixar algo para nós vencer. Assim como eu disse no começo, eu tenho que focar, eu tenho que olhar, eu tenho que perseverar. Não é desfalecer, não é desanimar, né, irmãos? Ah, mas o fulano desanimou. A gente fica um pouco bem abalado com isso, não é verdade, igreja? Quando alguém que você tanto ama, ele começa a ficar para trás na caminhada, né, irmãos? Que dá vontade de voltar para trás e pegar ele pelo braço e puxar, né? Arrastando. Se ele viesse caminhando com as próprias pernas, mas não vem, igreja. Você tem que arrastar. E isso às vezes, meu irmão, impede o agir de Deus na vida desta pessoa. Porque quando Deus ele quer mostrar algo, Ele mostra individual. Vamos supor, uma escola tem 30 alunos. Uma sala de aula tem 30, 20 alunos, 20 alunos. A professora conhece a cabecinha de cada um, não é verdade, igreja? Porque nós já fomos alunos um dia, né? Agora hoje somos alunos do Espírito Santo, glória a Deus. 20 alunos ali na aula. E a professora, o professor, ele conhece cada um ali. As suas manhas, suas manias, seus defeitos. Ele sabe. E ele sabe que um no meio daqueles 20, um tem a dificuldade, né? Só que o professor, a maior sabedoria que ele tem, ele é estudado para isso, ele vai lá naquele aluno, pessoalmente, olha no olho dele e pergunta: qual é a sua dificuldade? Chama para um cantinho e chega aí. O que você tem? O que você precisa? Qual é essa dificuldade que você tem, que eu quero te ensinar? Aí o aluno fala para o professor: eu tenho essa dificuldade em tal coisa. Aí o professor tenta mostrar para o aluno o que ele está errando, né, igreja? E os outros alunos estão lá, né, irmãos, estudando, fazendo o que tem que fazer. Mas o professor vai lá e chega no aluno que tem a dificuldade e começa a ensinar e mostrar para ele em qual área ele está errando. Então dessa maneira também não é diferente o Deus que nós servimos. Eu não tenho o poder de querer mostrar para alguém em qual área que ele está errando, né, irmãos? Totalmente. Mas é o próprio professor, o Deus, o Espírito Santo, que vai mostrar, ensinar e falar: você está errando nesta área.
É nesta área que está fazendo você ficar para trás. É nesta área que está fazendo você reprovar. Então você trate de estudar, menino. Trata de focar na aula, no projeto, para que você possa ser igual aos outros. 19. Então, meu irmão, Deus conhece cada um de nós nesse mundo. Irmãos, João fala de uma área, eu falo numa área, meu irmãozinho falha nua. Então Deus sabe em qual área ele precisa ser tratado. Meu irmão, eu não tenho o poder de entrar na cabeça de uma pessoa e mostrar para ela em qual área ela está errando. Por mais que Deus nos mostra através de sonhos, através de algo, mas não é eu que vou convencer. É o Senhor, professor Espírito Santo. Irmãos, então, esse Deus soberano, Jesus Cristo, qual autor aqui na palavra não fala quem escreveu, mas foi um homem, uma pessoa usada por Deus, que estava dizendo através desse capítulo, versículo 1 e 2, que nós precisamos seguir o exemplo de Cristo, porque a gente sabe que está aumentando grandemente os falsos profetas, falsos líderes, que está distorcendo a palavra. Tudo pode, não tem problema, irmãos, não, que tem levado as pessoas, aleluias, chegar na hora da dificuldade e não sabe o que fazer. Fica sem direção, sem rumo, irmãos, porque um cabeça de galinha falou que isso dá certo, sendo que na palavra diz que Jesus, ele teve a solução para tudo. Ele teve a solução, ele teve a saída, ele teve o escape, ele teve um exemplo para nós. Assim como eu falei, eu sei que se eu começar a andar aqui dentro da igreja com o olho fechado, desligado, pensando na morte da bezerra, meu irmão, a primeira coisinha que eu vou pisar, vou tropeçar e cair. Mas a partir da hora que eu estiver focado, concentrado, firmado, meu irmão, não vai ser nada que me impeça de chegar ao alvo que eu quero. Assim como a irmã disse, né, diaconisa, a palavra de Deus é o quê? Lá em Salmo 119. Irmão, a palavra de Deus, Jesus Cristo, Ele é a palavra, Ele é a instrução. O que está dizendo aqui, ó? Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Meu irmão, estava ali sentado, né, ouvindo ministrar na hora dos louvores. Isso me fez lembrar algo, há uns 20 anos atrás, quando eu fui na casa da minha tia, lá perto de Guapé, Lago de Furnas ali. Eu era meio doido. Hoje eu sou doido por Jesus, né? Tinha um lago meio grande, né? Aí deu uma louca de pôr um colete e querer atravessar o trem do outro lado. Irmãos, não tinha experiência nenhuma, né? Se alguém perguntar para mim, você sabe nadar? Eu já fico na dúvida. Eu creio 90% não. Mas como eu estava com um colete, eu não vou afundar, né, irmãos? Mas que não saiba, né? Mas eu vou ficar boiando ali meio assim, meio tal. Só que eu não medi até onde eu poderia suportar com a minha resistência, com o meu físico, né? Porque eu nunca nadei, nunca dei braçada assim. Então pus esse colete e dei uma doida, vou atravessar. Não era muito grande não, irmão. Foi indo, até no começo tudo bem, mas aí começou a cansar a igreja. Começou a cansar as braçadas ali. Tudo bem, eu ia até conseguir parar um pouco por causa do colete, mas aí vem o medo, né? Porque você está no meio, o que você faz? Você vira para um lado, está longe. Você vira para o outro, está longe. E agora?
sabe o que fazer. Se eu voltar, mas eu tenho que atravessar. Mas o interessante é que, me recordando agora aqui, para chegar do outro lado estava mais perto um pouquinho do que voltar para trás. Só que tinha uma dificuldade. Algo que eu não poderia ver. Algo que eu não vi. Pela água estar um pouco mais baixa, né, devido ao problema que sempre teve para lá, de água baixar. No fundo, tinha uns espinhos, não sei o nome do mato, que estava grudando no meu pé, roscando na minha perna. Aí que veio o desespero. Que trem doendo, mas eu tinha que sair do lugar. Não tinha como eu ver, mas aquilo ali me atrapalhava a chegar do outro lado. E aquilo começou a me dar medo. Aquilo começou eu arranhando tudo, meu irmão. Eu queria atravessar logo daqui. Sabe aquele desespero? Né? Mas eu não estava afundando, mas aí vem tanta coisa na cabeça. Vixe, agora eu fico aqui. Agora eu afundo. Não sei o que vai me morder no meu pé, porque eu não estou chegando. E vem aquele medo, aquele desespero. Irmão, se não fosse esses embaraços que estavam no meu pé, eu até poderia chegar na primeira vez, mas aquilo ali me travou, aquilo ali me impediu, aquilo ali me machucou, igreja. Aí depois que eu consegui, não sei, na hora que eu saí, simplesmente respirei fundo e agradeci da maneira que eu sabia agradecer naquele momento. Aí eu falei, nunca mais vou bancar o bonzão aqui. A hora que eu olhei, minha perna estava tudo arranhada, meu irmão. Uma coisa assim, uma onça tivesse me metido a unha e me machucado tudo. Aí meus tios, né, meus pais estavam juntos. Aí ele falou, mas o que é isso? Você machucou desse jeito? Ele falou, não, foi uns negócios que embaraçou no meu perna ali, esses matos, uns espinhos lá no fundo da água. Foi um desespero. Então, meu irmão, simplesmente para a gente refletir, algo que nos impede de chegar ao alvo. E a palavra vem dizendo, embaraço, pecado, que está perto de nós, que está nos rodeando. Irmãos, pecado, aquilo que está nos travando, aquilo que está nos impedindo de chegar ao alvo, a vitória para a nossa vida. Porque, meu irmão, Deus revelou tantas promessas para a tua vida. Eu sei qual é a minha. Mas assim como eu disse, meu irmão, 20 alunos numa aula, um tem uma dificuldade e o professor foi lá e falou para ele, qual é a sua dificuldade? Em qual matéria você tem dificuldade? Em qual área da tua vida você tem dificuldade para deslanchar? Só que Deus, meu irmão, Ele sabe o que é. O professor precisa, ele não, né? Por mais que ele conhece um pouquinho, né, o aluno, né? Mas o professor precisava ouvir da boca do aluno para ele poder trabalhar nesta área. Meu irmão, Deus quer fazer algo na tua casa. Deus quer fazer algo na tua vida individual. E aí, o que te impede? O que te trava? Estou falando individual, não pensa, é você. Nossa, eu queria tanto que essa pessoa tivesse aqui agora, que Deus ia falar comigo. Mas Deus está falando, é com você, irmão. Comigo. Com nós. Qual área está travando você? Qual área que está te cansando? O que está te cansando? Se você abrir mão disso, você vai morrer por causa disso? Não vai. Porque Jesus abriu mão de tudo, até da comida, por 40 dias e 40 noites. Para quê? Se Ele era Deus, por causa de você. Ele não morreu 40 dias sem comida, no deserto, calor extremo de dia, frio extremo de noite, fora os ventos, frio com areia, cara. E no último momento, Satanás foi lá perturbar ele.
Muitos falam que quando a gente leva num propósito de jejum um pouco prolongado, a nossa mente começa um pouco a ficar meio ali, meio não é fora de si, mas meio, como diz a palavra, me fugiu agora, um pouco zen, né? Vamos dizer assim, um pouco assim, fugindo um pouco, né, do sentido das coisas, por causa o corpo ali não está acostumado com esse processo, né? Então começa a delirar, né? Vamos dizer assim, delirar. Começa a ver coisas, tal. Então imagina Jesus, meu irmão, 40 dias e noites sem comida. Quando Satanás, ele veio com uns papos da hora, falando do reino, da glória, delirando, pedra em pão, né? Jesus, imagina, 40 dias, no último, já percebeu que o diabo, na hora que você está quase chegando na vitória, o diabo começa a perturbar você? Trazer confusão, opa, é de Deus, mas na verdade não é. Confundir, porque a nossa mente começa a ficar um pouco, né? É tanta luta no começo até agora, de repente parece uma oportunidade dessa. Eu imagino que essa conversa boa para Jesus, só que Jesus, aleluias, ele não deu bola para isso, porque ele tinha um propósito ali, que era fazer a vontade do Pai, para te salvar, para me salvar, para servir como um exemplo. Ele está aqui, quem seguir, um exemplo. Como você vai numa loja, está lá na vitrine aquela roupa tão bonita, né? Aí você chega lá, eu quero essa. Não, mas essa aqui é a sua amostra, tem mais lá dentro, mas eu quero essa. Ali é um exemplo. Jesus é um exemplo para nós. Ele é um exemplo. Ele está nos fortalecendo. Então não vai parar a sua caminhada por causa dos outros. Se a pessoa que você tanto ama está ficando para trás, a escolha é dela. Irmãos, assim como a sala de aula tinha 20 alunos, um tinha dificuldade, mas os outros 19, individualmente falou, eu tenho que passar de ano, eu tenho que receber um diploma. Mas o outro tinha dificuldade, mas o professor estava ali para instruir ele, para capacitar ele. Então por isso, meu irmão, assim no dia da vinda de Cristo, eu posso ficar, ela pode ir, eu posso ficar. Porque Deus não vai olhar se nós é um casal abençoado, porque só Deus sabe o que passa no coração dela e o meu. Que a vida é individual, a salvação é individual. Por isso que Jesus fala sobre o tal do jugo desigual. Porque o jugo desigual, meu irmão, vai descambalear, não vai ter uma firmeza certa. Um vai puxar para o lado, o outro vai puxar para o outro. Vai ter aquela confusão, pesado. Por isso que Jesus fala, né, irmão? Se os dois querem estar juntos, então os dois escolhem Jesus junto. Que ele, lá em Mateus 11, 28, fala sobre isso. Deixa o teu jugo, aquilo que te puxa para um lado, mesmo que você não queira deixar, mas não deixa se levar, mas vai ficar um pouco pesado para você. Vai ficar um pouco pesado, não vai ser impossível. Não vai ser impossível não, igreja, porque isso é individual. Eu já vi várias pessoas com um jugo desigual, e nessa caminhada, por causa de um olhar para Cristo, lá na frente, os dois caminhar juntos. Deus não fala que não deve. Deus simplesmente dá um alerta. Foca em mim. Se você quer essa bênção, foca em mim, porque eu vou mudar por amor de ti.
eu vou transformar por amor de ti. Mas aí quando os dois se cedem, infelizmente, meu irmão, não tem jeito. De mal a pior, como Jesus, sua palavra fala sobre a mulher de fluxo de sangue. Então essa palavra, meu irmão, ela diz que nós devemos deixar todo embaraço. O pecado tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Assim como eu disse, Deus está falando comigo e com você individualmente aqui. Embaraço vamos ter na caminhada. Pecados vai acontecer sim, porque nós somos pecadores. Mas o que a palavra está querendo dizer? Que isso não te impeça você de chegar ao alvo. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, assim como... Não é porque eu servi a Cristo primeiramente. Não sei que Deus quer ministrar nessas coisas, mas Deus está neste lugar. Então, Deus conhecia meu desejo do coração. De repente, aparece ela na minha vida, né? Só que ela, irmãos, estava pensando igual a mulher de Ló, olhando para trás, olhando para trás. Só que Deus sabia o meu coração como que era com ele. Então por isso que ele permitiu, né? Permitiu. Ele não manda, Deus não manda na gente, porque ele dá, quem faz a escolha é nós. Então se eu escolher Deus, então, glória a Deus, só vitória. Né? Mas se eu não escolher Deus, aí infelizmente vou colher aquilo que eu plantei, né, irmão? Então Deus sabia meu coração e Deus conhecia a obra que tinha na vida dela. Não sabia de nada. Então, Deus permitiu que ela aparecesse no meu caminho, né? Só que, como eu falei, irmão, as primeiras conversas não é nada agradável, né? Sabe, voltar para trás, né? As conversas, né, de falar assim, então tá, não quero não, eu vou para outro, partir para outro. De todos os motivos. Estou falando nesse time não, tudo para a honra e glória do Senhor. De todos os motivos. Porque, olha Ló, igual a mulher de Ló, né? Deus falou e não deu outro, ela olhou para trás. Só que ela ficava pensando, voltar para trás, né? Nem vou falar que era nova convertida, porque eram alguns dias que estava indo na igreja. Mas se Deus mostrou, está mostrado, né? Eu ali com uns 2 anos e meio de diferença, então o novo convertido praticamente, né, irmãos? É? Só que Deus sabia o que eu queria. É, irmãos? Então às vezes Deus não permite certas coisas na sua vida, porque às vezes Ele conhece o teu coração. Então se Ele permite, porque Ele conhece o teu coração, em qual área Ele quer trabalhar, em qual área que Ele quer te usar. Né, irmãos? Por isso que é necessária a tentação para provar se eu vou ceder ou não. Nem tudo é o diabo está aí, né? Se a gente for analisar, até o diabo, Deus usa ele para às vezes provar nós. Ele é nada, Senhor, a toda a honra e toda a glória. Deus permite certas coisas acontecerem. Então ali, nós conversamos nada agradável, mas o Espírito Santo que estava no meu coração, glória a Deus, está ainda para a glória dele. E ali simplesmente via com palavras, debatendo com as palavras dela. Irmãos, algo que eu não sei o que aconteceu, porque Deus me ministrou em muitas coisas, que hoje eu falo, meu Deus. E aquilo ali foi algo que, aleluias, que simplesmente eu não deixei de Jesus por causa de certas coisas. Não cedi. Então se ela vinha com palavra de olhar para trás, eu falava, não, isso não vai adiantar, porque eu já tive experiência com isso.
tinha dó não, irmão. Fala na cara mesmo. Entendeu? Então você, faz uma prova. Coloca Deus na prova. Fala, Deus, se essa pessoa fizer isso, né? Beleza, agora se nem der sinal, sai fora. Nossa, Deus, põe Deus na prova. E o que fez? E o interessante, glorificado seja o nome do Senhor, que ela ouvia aquilo que eu falava, né? Não eu, mas era o Espírito Santo que estava na minha vida. Então, ou seja, e ali vai, vem, dali vem de cá. Ou seja, algo estava desigual, mas com a presença de Cristo, com o fortalecimento de Cristo sobre a minha vida, com a minha insistência, com a minha perseverança. Só que eu falava, vamos junto no monte. No monte não, bom, também foi. Vamos fazer parte das visitas da casa. Vamos na escola dominical. Vamos nisso, vamos na segunda, vamos na terceira. Porque era solteiro mesmo. Olha aí. Só, vem comigo, vamos comigo, né? Vem, glorificado. Mas hoje eu não posso. Tá, eu vou na igreja. A hora que eu terminar na igreja, eu vou na tua casa. Pegava a minha bicicleta e descia lá da Lagoinha até aqui, depois voltava para o Itabaraty. Porque Deus tinha uma hora. Então algo que estava desigual, só que eu sei o que eu queria. Então sabia que Jesus poderia se tornar iguais. Eu tive que lutar. Teve um momento de palavras, disse agora pronto. Só que vinha o Espírito Santo e falava, vamos orar para repreender este mal que está assombrando a tua cabeça. Vamos orar. Vamos orar juntos, vamos buscar, porque o Senhor vai te libertar desses maus pensamentos, essa depressão, essa tristeza, essa ferida, essa mágoa que o passado te fez na tua vida. Perdoa, ama, faça. Meu irmão, eu acho que uma das vezes que Deus mais usou, como Ele usa hoje, mas fala assim, foi um momento que eu não sei, eu estava fora de mim. Então fala assim, meu irmão, algo que tinha tudo, que era poderia ser um grande embaraço na minha vida, mas só que o embaraço não era ela, o embaraço, meu irmão, era o pecado, era a afronta que estava no meio de tudo isso. Só que eu não deixei essas coisas me levar junto. Então seja, vamos nos cultos de jovem, vamos no curso de pregação, vamos nas eclesias, vamos nisso, porque o mesmo da maneira que eu estou recebendo, você vai receber e você vai ser liberto no nome de Jesus. Você vai ser liberto no nome de Jesus. E foi o que aconteceu, para a glória do Senhor. Então, ou seja, não existe impossível. Não existe impossível. Não existe impossível. Eu sei que talvez se você se encaixa assim no tipo de um testemunho, numa história como essa. Então seja, meu irmão, o que importa é que tipo e conduta e pensamento e de que maneira você está servindo a Deus. Porque para Ele não existe impossível. Para Ele não existe pau torto que nasce torto vai morrer torto. Não existe esse negócio não. Mas eu tenho que marchar. Se eu quero passar de ano como aqueles 19 alunos, eu tenho que permanecer e focar e estudar e orar e ler e buscar me encher, porque eu e minha casa iremos servir ao Senhor. Aí a vitória vem, meu irmão, mas é hoje. Amanhã pertence ao Senhor. Descanse no amanhã. Descanse no amanhã. Porque você é usado por Deus. Eu estou encerrando, igreja. Você é usado por Deus. Deus tem uma obra na tua vida. Deus tem uma obra na minha vida. Irmãos, perfeição não encontra em lugar nenhum.
Porque o que era perfeito há mais de 2000 anos atrás, ele foi ressuscitado, mas ele vai voltar para buscar a tua noiva, que é a igreja, para levar para o lugar mais perfeito que existe, que é a eternidade. Aqui nós estamos de passagem, mas não é porque a nossa casa é lá no céu que ele vai deixar você mendigando o pão aí, não. Pai não quer ver filho sofrendo todo dia, não. Você que é pai, você que é mãe, você que é avó, quando você vê o seu filho sofrendo por alguma coisa, isso te dói também. Eu falo porque eu sou pai também. Irmãos, então imagina Deus, quando Ele vem com essa palavra para mim e para você, o que Ele está falando é para deixar tudo aquilo que te impede você de chegar ao alvo, tudo aquilo que impede você de chegar à vitória. Então nesta caminhada, hoje eu tenho que olhar para Cristo, amanhã eu tenho que olhar para Cristo, sexta-feira eu tenho que olhar para Cristo, 2024 eu tenho que olhar para Cristo, 2025 eu tenho que olhar para Cristo, todos os dias eu tenho que olhar para Cristo. Enquanto a iniquidade está aumentando, a apostasia está aumentando, os falsos profetas estão aumentando, mas Cristo Ele continua sendo o mesmo. Então olhe para Ele. Se a sementinha do mal entrar neste lugar, não, aleluias, continue sendo a semente abençoada, porque a gente sabe, desde as historinhas em quadrinhos, os desenhos, o bem sempre vence. Irmãos, assim como Jesus, vamos colocar de pé, irmão. A reta está ali já, não são. Glória a Deus, vamos colocar de pé, igreja. Então, meu irmão, qual é o foco, o tema desta mensagem? Perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Cristo. De Cristo. De Cristo. Diz Cristo, do Senhor. Ou seja, Ele é o autor e consumador da fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz e desprezou a afronta. E hoje, Ele está sentado à direita de Deus Pai. É para este lugar que nós vamos. Lá em João 14 nos revela isso. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Ou seja, meu irmão, seu lugar está lá, o teu nome ainda está lá, a coroa tua está lá, mas o diabo ele quer que você perca ela. Então nesta caminhada da vida, meu irmão, não deixa que um pequeno fio possa derrubar você, porque um lápis pequeno assim, meu irmão, uma coisinha tão pequena que às vezes a gente, não é nada não, pode te matar, igreja. Porque se eu pisar falso nele, meu irmão, pode se tornar-se um combo fatal, uma queda fatal. Então por isso que Jesus fala, começa a vigiar, a olhar ao seu redor, tudo aquilo, porque o inimigo está sempre do redor, esperando o momento certo. Coisas que não faz a diferença para você, joga fora. Coisas que não tem importância nenhuma, tira para lá. Irmãos, tudo aquilo que faz você tropeçar, meu irmão, tira. Jesus falou, você quer um milagre? Tira a pedra. Meu irmão, não estou falando para você enterrar o seu marido ou a sua esposa, não, igreja. Estou falando, meu irmão, aleluias, faça você a diferença orando, jejuando, meu irmão, porque eu sei que momentos difíceis, aleluias, você venceu e não vai vencer isso que você está passando hoje. Vamos orar, coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no teu coração aí, que é o lugar que Jesus está. Peça para Ele força. Grandioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, é na tua santa, rica, poderosa presença que nós estamos, assim como essa palavra em nossos corações, ó Pai, que nós possamos perseverar o hoje, o amanhã, o depois, e sempre olhando para Cristo na hora da dificuldade. Pai, nos mostra aquilo que nos embaraça,
Pai, nos mostra tudo aquilo que nos leva a pecar. Tira de nós, afasta de nós, Senhor. Porque nós não conseguimos, papai, mas o Senhor pode. Pai, eu oro pela tua igreja nesta noite. Eu clamo pela tua igreja nesta noite. Fortaleça cada um que está aqui hoje, meu Pai. Pai querido, eu não sei como eles vieram, mas eu creio que eles vão voltar com um pensamento diferente, Senhor. Pai querido amado, eu sei que há grandes promessas sobre esta vida. Eu sei que há grandes milagres para realizar, porque eu posso sentir aqui nesta noite, meu Pai. Não deixe que os teus filhos desanimem. Não deixe que os teus filhos desfaleçam, meu Pai, devido às provações na tua vida. Mas que eles sempre venham olhar para Cristo, porque Ele venceu cada dificuldade. E hoje Ele está lá à direita de Deus Pai. E ainda nós não estamos sozinhos, porque o Espírito Santo está sobre nós. Consolador, o intercessor, o professor sobre as nossas vidas, ó Pai. Tira tudo aquilo, meu Pai, que às vezes o inimigo tem lançado sobre essas mentes. Tira tudo aquilo que às vezes o inimigo tem lançado sobre esses corações, ó Pai. Por isso nesta noite derrama um grande refrigério sobre esta alma, sobre esta vida, Senhor. Que ao sair daqui, papai, venha pensar diferente, venha agir diferente individualmente, Senhor. É o que eu lhe peço nesta noite, para a honra e para a glória, Senhor. Porque a vitória é certa na vida daquele que crê no nome de Jesus. Então se você crê, dá uma salva de palmas para Jesus, meu irmão, glorificando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém, igreja? Glória a Deus. Igreja, que essa palavra venha a ser executada na nossa vida, né? Colocar em prática tudo aquilo. Ou seja, não é impossível para Deus, porque tudo é possível para aquele que crê. Bem? Então vamos estar encerrando, igreja. Lembrando que sexta-feira, depois de manhã, é o encerramento da campanha Quebra de Maldição. Quem vai estar aqui, igreja? Vai ser forte, hein, igreja? Vai ser forte. Vem interceder pela sua casa, pela sua família. A campanha vai terminar, mas nós vamos orar nesse propósito ainda. Pode ter certeza disso. Sexta-feira,